Hoje nós vamos meditar em Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Eu quero convidar você a me acompanhar. E nós vamos falar a respeito de não apenas ouvir, mas também sermos praticantes da palavra de Deus. Então o tema dessa noite é mais do que simplesmente ouvir. Grande ideia. O Evangelho nos liberta do ódio, abençoa, salva e fortalece nas provações. O Evangelho nos liberta do ódio, abençoa, salva e fortalece nas provações. Uma das coisas que o Evangelho faz por nós, né? Nesse texto nós vamos ver cada uma dessas coisas de maneira sucinta, mas extremamente relevante. No domingo passado nós vimos o trecho do comecinho da carta até o verso 18 e nós vimos algumas coisas. Uma delas é de que é impossível nós não passarmos por provações. Cada um de nós vai ter de passar por isso. Então, portanto, nós temos que nos preparar para isso, para passar por essas provações, né? Com resiliência, com convicção, com perseverança e com fé. Sempre confiança no poder de Jesus Cristo em nossas vidas. E nesse sentido vem esse texto. Esse texto essa noite vai falar para nós a respeito de não respondermos às provações com a nossa própria justiça. Né? Não responder com ira ou com ódio às provações. Porque é uma tendência do nosso coração, quando passamos por provações, e muitas das vezes caímos nelas, ou sofremos em demasia por elas, responder do nosso próprio coração com ira. E aqui nós vamos ver que Tiago vai nos levar a repensar essa postura. Não podemos responder com ira às provações, mas antes, confiar na palavra de Deus, sempre. Então nós temos que entender que a perseverança nas provações, ela vai exigir de nós uma prática diária nos mandamentos do Senhor, ou seja, viver na palavra. Isso é muito importante. Para que eu e você possamos perseverar no meio das provações, nós teremos que nos empenhar para viver na palavra. Meus irmãos, quando eu digo viver na palavra, obviamente eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, não é isso. Mas é esse ato de fé de constantemente aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Desde o tempo que eu estou aqui, eu sempre busquei trazer aplicações da palavra de Deus às nossas vidas. E eu tenho a firme convicção de que antes de estarmos aqui, o púlpito também era ocupado por um homem de Deus que fazia a mesma coisa. Então nós temos sido levados a pensar sobre a importância de caminhar na palavra, de viver a palavra, não apenas ouvir. E vai ser disso que nós vamos falar. Cada um de nós tem um conjunto de princípios nos quais nós tomamos as nossas decisões, né? O que é importante para nós, o que não é, o que nós damos valor, o que nós não damos, o que de fato é prioridade, não. Esse conjunto de princípios nós poderíamos entendê-los como uma bússola para as nossas vidas. Uma bússola, você sabe, um instrumento de navegação, de localização, que sempre vai apontar o norte. Então a palavra de Deus, ela vai ser essa bússola para nós, porque ela vai apontar o norte das nossas ações. Mas muitas das vezes, diante das provações, quando a gente está perdido no meio da mata aí dos problemas, a gente quer encontrar uma saída, né? Uma luz no fim do túnel, a gente muitas das vezes é tentado usar a bússola do nosso coração, sem considerar que o nosso coração é corrupto e que essa bússola está quebrada. Então tudo vai depender de que bússola que você vai usar para essa navegação, para poder achar a saída desse problema que você está enfrentando. Você vai usar a bússola do seu coração ou você vai usar a bússola da palavra de Deus? Nós vamos ver que devemos chegar à conclusão, né, e à convicção de que temos que seguir a orientação da palavra de Deus. Ela é a nossa bússola segura. Precisamos pautar as nossas ações na palavra de Deus e não nas nossas opiniões, porque senão, como uma bússola quebrada, o nosso coração, as nossas opiniões vai nos fazer rodar em círculos. Eu não sei se você sabe, geralmente pessoas quando caem na mata, uma das coisas que é muito comum para as pessoas perdidas é que elas andam e depois de um tempo elas têm a impressão que passaram por aquele lugar. É o chamado efeito andar em círculos. Parece que tem uma tendência dentro da orientação do ser humano, quando ele não tem um mapa, não tem uma bússola, quando ele não tem um norte, a tendência dele é girar em círculos. Isso é muito comum, o pessoal que trabalha com resgate, enfim, sabe disso. E quando nós lidamos com as provações da nossa vida buscando uma saída, quando nós não usamos a bússola da palavra de Deus, nós vamos cair nesse looping de ficar dando volta.
e nunca saindo do problema. Nunca, nunca, nunca. Então temos que evitar esse tipo de coisa. Só Deus pode, de fato, nos levar para um caminho seguro. A palavra de Deus vai nos direcionar no meio dessas provações. E aí nós vamos tomar atitudes sábias, atitudes corretas. Ficar preso no meio desse problema, andando em círculos, vai gerar em nossos corações ira, frustração, chateação e muitas das vezes até ódio para com os irmãos. Então aqui nós vamos ver que Tiago ele quer tratar esse problema. Para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus em meio às provações, às dificuldades, meus irmãos, essa noite nós vamos ver que é preciso dizer alguns sims e alguns nãos. E aí nós vamos ver quais são. Eu imagino que já está aí para você. Digamos não à nossa justiça, e sim à justiça de Deus. Digamos não à nossa lei, e sim à lei de Deus. E digamos não à nossa religião, e sim à religião de Deus. Nós vamos ver isso, como isso se desenrola. E vamos começar aí já o primeiro não e o primeiro sim. Para que nós possamos sair aí desse looping, né? Dessa volta que nos atrapalha tanto. Então, primeiro, quando nós estamos passando por provações e precisamos caminhar na palavra de Deus, nós precisamos dizer não à nossa justiça e sim à justiça de Deus. Acompanhe comigo aí do verso 19 até o verso 21. Nós vamos ver nesses versos que o foco é não colocar a nossa própria justiça em prática, mas a justiça de Deus que está presente na palavra, tá? Aí está aí no verso 19. Meus amados irmãos, tende certeza disto, ou seja, esteja certo disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você pegar esses dois versos e ler ele isolado, ele não faz tanto sentido. Ele até faz um sentido relativo, porque aqui está falando para nós não nos irarmos. Mas quando você lê esses dois versos conectados ao trecho anterior, faz todo sentido. Porque aqui a gente entende o porquê é que esses irmãos estão se irando. Eles estão se irando pelo motivo do que foi dito anteriormente. Por causa das provações. As provações estão causando isso no coração deles. As dificuldades, as lutas, as frustrações, as quedas. Todas as vezes que os seus corações acabam induzindo eles a erros. Isso está provocando ira. É a pessoa que traz problema, é a circunstância que não se resolve, é aquele problema que se arrasta, é aquele pecado que eu não venço, é a frustração de não chegar onde eu quero, é aquela pessoa que constantemente é um empecilho, não que devamos odiá-la, mas tem muitas pessoas que se opõem. Isso vai causando em nós um coração irado. E conforme eu disse hoje cedo, no nosso tempo, da manhã, a ira, meus irmãos, ela é uma erva daninha que só cresce no solo do coração de pessoas orgulhosas. A ira é uma erva daninha que só cresce no solo do coração de pessoas orgulhosas. Por quê? Porque a ira é a resposta humana para algo que nós não concordamos ou algo que nos prejudica. Entende? É quando algo não sai do nosso jeito. É quando algo nos confronta à vontade. A resposta que nós damos é a ira. Porque isso vai contra o que nós queremos. Só que nós temos que nos lembrar que nós não vivemos mais para nós vivemos para Cristo. Então não se trata do que eu quero, se trata do que Deus quer. E aí, eu quero convidar você a rapidinho ir lá para 1 Pedro, capítulo 2, no verso 20. Nós vamos ver que há coisas que Deus quer para nós que a gente não quer, mas que Ele quer. E que agrada a Ele. E que se nós tivermos um coração orgulhoso, que não busca fazer a vontade de Deus, nós vamos ter muito problema para viver a vontade de Deus. Muito. Esse daqui é um dos versos que seria muito bom uma hora você compartilhar com as pessoas que vão nessas igrejas neopentecostais, que decreta vitória, que repreende doença, sabe essas coisas?
repreende a dificuldade. Esses versos aqui, seria legal você ler uma hora para essa pessoa e pedir para ela te explicar isso aqui, tá? 1 Pedro, capítulo 2, verso 20. Vou ler o 19, vamos antes. Porque isso é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Vou ler de novo. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então existem injustiças que nós sofremos que trazem agrado a Deus. Pastor, agora bugou minha cabeça. Pois é, você já tinha lido esse verso? Ele está na Bíblia. Não são só as coisas boas que acontecem conosco que agradam a Deus, as coisas difíceis também. É que a gente acha que Deus não gosta das coisas difíceis que se passam com a gente, e gosta só das coisas boas que se passam. E aí o parâmetro de avaliar o que agrada a Deus ou não é a gente. Só que esse parâmetro está errado. Porque tem coisas que são desagradáveis, injustas e ruins para nós. Mas dentro dos planos de Deus, isso é agradável a Ele. Como é que faz agora, né? As pessoas aí que determinam a vitória, essas coisas, fica difícil, né? Porque é o diabo que faz essas coisas, mas aqui não é o diabo. Quem que está fazendo isso? Ou pelo menos permitindo, né? Vamos colocar assim. Quem está permitindo isso? É o diabo? Não é Deus? Então esse é o problema. Quando as provações vêm, a gente acha que Deus não se agrada disso. Quem te disse? Quem te disse isso? Tanto que em Tiago, no capítulo 1, Tiago diz: irmãos, alegrai-vos grandemente quando vocês passarem por várias, não é uma, lá é várias provações. Senhor, me ajuda. Mas está na Bíblia isso aí. Então, tem coisas que são desafiadoras para nós, mas está dentro dos planos de Deus para a gente. Qual vai ser a resposta do nosso coração? Eu não aceito. Isso não, é demais. Ira. Mas por que a ira surge? Por causa de um coração orgulhoso, que não aceita a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem vos fala é uma pessoa que tem um coração orgulhoso. Então, nós temos dificuldade de lidar com as provações e sofrimento, porque não é o que a gente quer. Mas não se trata do que a gente quer, se trata do que Deus quer. E tem situações boas que estão dentro dos planos de Deus. Agora existem situações desafiadoras que também estão. Como é que você vai lidar com isso? Tiago vai dar pra gente a maneira. Mas só para completar, no verso 20, olha o que Pedro diz aqui nesse versículo, que praticamente destrói a teologia de mais de 70% dos evangelhos no Brasil. Pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. Ou seja, se vocês estão sofrendo porque vocês pecaram, que glória tem nisso? Mas não tem nenhuma, né? É a consequência do seu pecado. Ou você está achando que Deus tem que tirar a consequência do seu pecado? Olha a maluquice que virou hoje o meio evangélico. As pessoas acham que Deus é obrigado a tirar as consequências do pecado dela. E Pedro está falando, mas que glória tem nisso? Se você está sofrendo por causa do que você fez, você estava esperando o quê? Tem como dar outro resultado? Não, né? Então não se trata disso. Se trata do quê? Se, entretanto, ou seja, completamente contrário, quando praticam o bem, vocês são igualmente infligidos e o suportam com paciência. E aí, marca esse trecho no finalzinho do verso 20. Isto é agradável a Deus. Então tem provações que nós passamos, meus irmãos, que agrada a Deus. E a maneira como nós vamos passar é muito importante na nossa adoração a Ele. Por que a ira vem? Vem porque a gente não concorda. Mas quem disse que era para a gente concordar? Entende? Coração orgulhoso, porque a gente quer tomar o lugar de Deus. Eu tenho que determinar o que tem que acontecer na minha vida. Eu que tenho que aceitar as coisas. Engraçado, né? Nenhum de nós quis lá morrer na cruz, né? Mas Deus fez isso. Essa parte a gente não quer.
Corações orgulhosos. A ira é uma erva daninha que só cresce no solo dos corações orgulhosos. A gente precisa arrancar isso daí. Voltando lá para Tiago, nós vemos a partir do verso 21 que na verdade tem que ser o contrário. Não é a minha justiça, nem a sua justiça, frente às provações, provocações e dificuldades, mas a justiça de Deus que está na palavra dele. O verso 21 diz: por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, ou seja, todo aquele antigo jeito de viver, aquela antiga maneira de pensar, a antiga vida, recebei de boa vontade a palavra que em vós foi implantada. O que é essa palavra que em vós foi implantada? É o Evangelho. Ele está falando com crentes. É o Evangelho. Então nós temos que acolher o Evangelho. E acolher não é só dizer que você sabe. É realmente concordar na sua vida com Ele. É buscar viver nele. É se conformar a Ele. Isso é receber. Isso é acolher. Nós vamos ver no trecho aqui que acolher a palavra de Deus não é simplesmente porque os seus 2 ouvidos e os meus 2 ouvidos funcionam. Graças a Deus por isso. Às vezes o seu dá umas falhadas, né? De ter um aí que tá dando uma falhada. Mas os seus 2 ouvidos, os meus 2 ouvidos funcionam. Não se trata disso. É de fato acolher no coração, na nossa vida isso. Porque aqui é dito que essa palavra ela é poderosa para salvar a vossa vida. Aqui se salvar não é necessariamente uma salvação de condenação no inferno, mas também a salvação dos efeitos do pecado. Porque se tem uma coisa que faz os crentes patinar na vida cristã, é provação. Vira assim um círculo vicioso. Você cai na provação, você desagrada a Deus, você usa o pecado como escape, você cai na provação, você desagrada a Deus, você usa o pecado como escape e você fica fazendo esse ciclo e não sai disso. Então o Evangelho salva você disso, ele te redime disso, ele te liberta desse ciclo vicioso, esse círculo destrutivo. Então aqui, meus irmãos, não se trata de colocar a nossa justiça em prática, mas a justiça de Deus, que está na palavra de Deus. Então, portanto, algumas coisas que nós precisamos estabelecer. Primeiro, aquele que muito fala, muito erra. Isso é um ditado popular muito verdadeiro. Quando eu e você estamos irados, a gente fala mal dos outros, a gente xinga, a gente esbraveja, a gente murmura, a gente fofoca, a gente reclama. Só tem uma coisa que difícil ver, apesar que a gente poderia fazer isso. Mas difícil ver as pessoas orarem. Mas essas outras coisas a gente faz bastante. Então tem que tomar cuidado, porque quem muito fala, muito erra. Se eu e você estamos passando por provações, e cada um de nós aqui tem que fazer o que Tiago diz aqui. Todo homem deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. E mais tarde ainda para irar. Porque a primeira coisa que acontece na ira é você bater boca, levantar a voz. Não é assim? Estressar. Usar as palavras para atacar. E por fim você acaba consumando essa ira numa briga, num conflito. Então, passa a chave na boca. Ouve mais. Guarde seu coração da ira. Espere na justiça de Deus. Quem estava cedo vai lembrar, né? A gente falou a respeito da justiça de Deus, não a nossa. Então, quem muito fala, muito erra. Por que nós não podemos estabelecer a nossa justiça? Porque eu e você não somos juízes, e muito menos legisladores. Então não faça a sua justiça. Aceite a justiça de Deus no Evangelho. Aceite a justiça de Deus no Evangelho. Porque sim, a partir disso, a partir da justiça de Deus no Evangelho, nós vamos poder de fato esperar a justiça de Deus. Lá em 1 Pedro 2, agora no verso 21, algo muito interessante sobre essa justiça no Evangelho. Aqui Pedro diz, 1 Pedro 2, 21, porque para isso mesmo vocês foram chamados. Isso mesmo que? Ele vai falar. O que é isso mesmo?
Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então por que é que Deus nos elegeu? Para fazer a nossa vontade? Para sermos imitadores de Cristo. Esse é o motivo da nossa eleição. Esse é o motivo. Então, para que nós possamos seguir nos seus passos. Cristo teve provações? Várias. Cristo foi tentado? Sim. Cristo pecou? Não. Mas eu peco, pastor. Verdade, eu também. Bem-vindo ao clube dos pecadores. Só que nós temos o poder de Cristo agindo em nossas vidas, nos capacitando a cada vez mais sermos libertos desse círculo vicioso. E conseguir, por meio do caminhar na palavra de Cristo, vencer essas provações. Meus irmãos, a nossa justiça não vai nos levar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque nenhum homem é justo. Nenhum. O que diz lá em Romanos 3,10? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. A nossa justiça não é justiça, é injustiça. Não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum ser humano consegue estabelecer a justiça por si mesmo. Então, as provações, elas demandam uma resposta do Evangelho e não da nossa própria justiça. Nós não somos juízes do mundo, nós não somos legisladores, nós somos discípulos de Cristo. E nós somos discípulos de Cristo porque nós somos chamados para ser como Ele. Ele foi provado, foi injustiçado, foi rejeitado, enfim, provado de todas as maneiras, né? Foi tentado, e não pecou. E nós sabemos que, infelizmente, nós caímos, mas pelo poder dele nós podemos ser transformados. Então, o grande problema de corações orgulhosos é que corações orgulhosos demonstram o desejo por ser Deus. Isso é a síndrome do Éden. Porque no dia em que vocês comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus. De lá para cá, o nosso coração quer ser Deus. E quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente quer estabelecer a nossa justiça. E a nossa justiça, ela vai culminar em ira. E aqui, de maneira bem clara, no verso 20, Tiago diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Claro, é a justiça do homem, não de Deus. Só que a justiça do homem não é justiça, conforme eu acabei de dizer. Romanos 3,10 diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, meu irmão, minha irmã, e eu também, vamos fazer o seguinte, vamos parar de querer ser Deus, que a gente não é. Vamos parar de querer ser Deus. Vamos ser como Cristo. E Ele sim é Deus. Vamos parar de querer ser Deus. Segundo não e segundo sim. Não a nossa lei, e sim a lei de Deus. Acompanhe comigo. Aqui Tiago diz, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Esse trecho vai falar para nós, meus irmãos, que acolher a palavra não se trata apenas de você ouvir, mas eu e você precisamos pôr a palavra em prática. Precisamos. E essa palavra para nós é como uma lei, mas diferente de uma lei que escraviza, ela é uma lei que liberta. Ela é uma lei que nos liberta do poder do pecado, porque o que de fato nos escraviza é o pecado, não a palavra de Deus. Os incrédulos dizem isso, você vai para a igreja, você vai ficar bitolado, né? Só vai ficar vivendo na igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Dá uma olhada na vida das pessoas que são escravas do pecado, chega bem perto e vê se a vida delas é liberdade. Fala para elas não viver desse jeito, se elas conseguem. Eu e você conseguimos, porque um dia nós estávamos lá e não estamos mais. E nós não voltamos para lá, não é porque nós não podemos, porque nós podemos ser rebeldes, infelizmente. É porque a gente sabe que não é a escolha correta e o nosso coração não deseja mais isso.
elas não conseguem vir para cá. Sem a ação de Deus. Então a palavra de Deus, ela liberta. É uma lei, mas é uma lei de liberdade. Então você veja que a lei de Deus não é uma lei, cada um faz o que quer. É uma lei que coloca critérios, mas esses critérios, eles não nos oprimem. Esses critérios nos libertam. Nos trazem uma nova vida. Uma vida de liberdade. E algumas coisas para nós pensarmos aí, ó. Olha o que diz aí a partir do verso 21. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E ele vai falar porque se nós agirmos assim, nós estamos nos enganando. E eu vou explicar para vocês o que quer dizer essa analogia de Tiago, do verso 23. Ele diz que uma pessoa que só ouve e não pratica, ela é semelhante a um homem que chega na frente do espelho. Aqui o espelho é a palavra, tá? A palavra é como o espelho. Esse homem, ele chega na frente do espelho e ele se contempla, diz aí no verso 23. Quando ele se contempla, ele vê que o rosto dele está sujo. Ele vê que ele precisa escovar o dente, que sobrou comida lá, né? Tem que escovar o dente, está sujo. Ele vê que está barbudo, precisa dar uma parada, precisa cortar o cabelo, precisa tirar a remela do olho, lá, limpar o nariz, cortar, né? Um pouquinho, tirar aí pelo do nariz. Tá difícil a coisa, tá sujo, tá bagunçado. A cara, né? Precisa se higienizar. Ou as irmãs, né? Talvez precisa tirar a sobrancelha, escovar o dente, enfim, limpar o olho, alguma coisa assim. Tirar lá os cabelinhos brancos. Apesar que diz que não pode tirar, que se tirar cresce mais, né? Tem essa crendice, né? Se tirar cresce mais. Eu não sei se é verdade, né? Mas a gente se olha no espelho e vê o que está errado. Correto? O que você faz? Quando você acorda cedo, você dá uma olhada no seu espelho. Ultimamente, quando eu olho no espelho, eu penso, quem é você? Né? Porque eu não me reconheço. Mas quando você se olha no espelho, você vê como a coisa está, né, ruim. O que você faz? Você se higieniza, você lava o rosto, você escova o dente, você penteia o cabelo, né? As irmãs, vai passar uma maquiagem, enfim, vai passar batom, alguma coisa. Vai se produzir, né? É assim que faz. Só que aqui no caso de Tiago, não. Porque aqui ele está falando a respeito de uma pessoa que ouve, mas não pratica. Essa pessoa é como se ela tivesse o espelho da palavra. Ela olha para o espelho, ela vê tudo que está errado e conforme diz no final do verso 23, vai embora e logo se esquece de como era. O que quer dizer esse vai embora e logo se esquece? Você acorda, você vê que está com o dente sujo, vê que está com remela no olho, vê que precisa pentear o cabelo, mas você vira as costas e sai para a rua assim. Você vê o que está de errado no teu rosto, mas você não faz nada. Você vê, vira as costas e sai para a rua. Então ele assemelha a pessoa que faz isso, aquele que ouve e não pratica, a uma pessoa que age assim. É isso que quer dizer essa analogia aqui, essa metáfora. Agora, para pensar os anos que você está na igreja, que você está ouvindo a palavra de Deus, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Talvez alguns aí mais de década. E você está olhando no espelho. Está vendo que o rosto está sujo. E semana após semana você vira as costas e sai para a rua desse jeito. A mesma coisa. O que adianta você, vez após vez, ficar ouvindo a palavra de Deus e não pôr em prática? É isso que ele quer dizer. Não adianta nada. E nós vamos ver as implicações disso. Ou seja, ouvir e não pôr em prática é como ver o seu rosto sujo no espelho e sair com ele sujo de casa. Agora, uma pergunta para você, para mim também. Você está vendo o seu rosto sujo no espelho da palavra de Deus? Está vendo como ele está deformado pelo pecado? Todos esses anos, você não vai fazer nada. Você vai continuar com o rosto assim?
Você prefere viver assim? Você imaginou você ficar um mês sem escovar dente? Coisa horrível. Nem você aguenta. Sem falar que é perigoso também. Muito perigoso. Mas, durante todo esse tempo, contemplar o seu coração, que precisa da purificação de Cristo, e não tomar as medidas para colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, é mais perigoso do que isso. Porque mata os efeitos da graça na sua vida. Traz os efeitos destrutivos e cumulativos do pecado no seu viver. Você está vendo o seu rosto sujo. A palavra está mostrando. Você vai sair na rua desse jeito. É isso que estamos fazendo. É isso que Tiago quer que os seus leitores entendam. Não se trata apenas de ouvir, mas de praticar. Meus irmãos, quando eu e você, no meio das provações, a gente usa a bússola do nosso coração, das nossas opiniões, do que a gente quer, dos nossos gostos, e a gente, de alguma forma, é confrontado pela palavra de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo na frente do espelho: meu rosto não está sujo, não. A palavra está mostrando que está, mas a gente fala: eu estou bem. Tem situações na vida espiritual das pessoas, a pessoa está até sem dente, né? Está indigente. Estou bem. Vai lá conversar com muitas dessas pessoas que estão lá na Cracolândia. Na cabeça delas, está bem. Elas estão bem. Não toma banho há mais de 30 dias. Quase 10 dias sem tomar um copo d'água. Roupa numa situação medonha. Vai conversar com elas, elas estão bem. Elas estão bem. É a vida que elas querem. A verdade é que viver no pecado nos transforma em indigentes. É uma maldição. Viver no pecado é uma maldição. E não pense que é um excesso da minha parte, não. De forma alguma. Porque nós vamos ver aqui no texto é que viver na palavra é que é uma bênção. E se viver na palavra é uma bênção, não viver nela é o quê? Nos transformamos em indigentes espirituais. A palavra de Deus mostra toda a deformidade. A gente olha no espelho. Todos esses anos. E por causa do nosso coração diz: está tudo bem comigo. Não tem nenhum problema. Ao contrário, meus irmãos, viver na palavra, sim, isso nos liberta. Porque viver na palavra é uma bênção. Verso 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita. Qual é essa lei perfeita? Não é a de Moisés. Ele está escrevendo para crentes judeus, lembre-se. Então eles têm esse pano de fundo da lei de Moisés. Então aqui, ele não está falando da lei de Moisés. A lei perfeita não é a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não pode salvar e ninguém pode cumprir a lei de Moisés de maneira perfeita. Então aqui não é a lei de Moisés, é a lei do Evangelho. Porque o Evangelho pode salvar, o Evangelho pode libertar, o Evangelho pode transformar, o Evangelho pode fazer com que tenhamos uma vida perfeita em Cristo Jesus. Então aqui ele diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita. E aí entre vírgula, que seria uma maneira na nossa língua de colocar em parênteses, a lei da liberdade, uma lei que liberta, não uma lei que escraviza. E nela persevera. Está vendo como a aprovação é importante? A perseverança no meio da aprovação. E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido. Eu sou pecador, é verdade. Olha os meus pecados aqui no meu rosto. Vira as costas e vai embora. Não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso. Zelo, esforço, fé, perseverança. O que vai acontecer com essa pessoa? Está aí na sua Bíblia. Será abençoado no que fizer. As pessoas estão indo atrás dessas falsas igrejas porque elas querem bênção. Você quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Ou abençoado, a gente diz isso, né?
Caminhe na palavra. Caminhe na palavra. Não vem aqui, o pastor vai orar por você, ele é o homem da bênção, ele vai decretar a vitória, a bênção na sua vida. Se fosse assim, ele lia a Bíblia para você e dizia, faz isso aqui. Mas nem isso que ele faz, né? Agora, aqueles que estão de fato olhando para a palavra e confrontando em verdade, sabedoria, na palavra, não, isso eu não quero. Vai perder a bênção, porque a bênção está na palavra, não nessas coisas que o pessoal inventa por aí. A bênção está em caminhar na palavra, porque a palavra de Deus liberta e viver nela é uma bênção. É uma bênção. Então, meus irmãos, nós precisamos dizer não para nossa lei. Nossa lei. Nossos conceitos. Nossas opiniões, essa bússola quebrada. E precisamos dizer sim para a lei de Deus, a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei do evangelho. Meu irmão, minha irmã, se você estiver nessa situação, meus olhos humanos não veem, e vocês também não me veem, mas os olhos espirituais de Deus veem. A palavra de Deus revela o íntimo do nosso coração, conforme diz lá em 1 Coríntios capítulo 14. Se a situação é de indigência, fuja da cracolândia espiritual, corra para Cristo pela palavra. Fuja dessa cracolândia espiritual, corra para Cristo pela palavra. Vamos parar de viver uma vida espiritual indigente. Tá difícil? Tem pecado? Todos nós aqui temos. Todos nós já tivemos lutas, uns mais, outros menos. Nenhum de nós tem nada a se orgulhar nisso. Mas nós sabemos que a palavra de Deus revela o nosso pecado e nos mostra a maneira de sermos libertos dele. Para que nós vamos viver assim, como se fosse uma cracolândia espiritual? Tá com a vida espiritual arrebentada. Tá tudo bem. Não tem problema. Fuja da cracolândia espiritual. Terceiro, não e sim. Não a nossa religião e sim a religião de Deus. Essa palavra religião comunica, às vezes, de uma maneira estranha. Eu vou falar o que é isso, tá? Então, aqui nesse trecho, nós vamos ver, meus irmãos, que a palavra ela vai produzir uma pureza interior. E não necessariamente uma pureza exterior. Não é que não tem exterior, tem. Mas é que a religião, que a palavra que Tiago usa aqui é religião, não é algo externo necessariamente, é algo que começa no nosso coração, é uma transformação de dentro para fora e não apenas fora. Nós acabamos de passar por Malaquias, eu acho que isso está muito claro para cada um de nós aqui, tá? Eu acho que não preciso explicar tanto, mas aqui nós vemos o que? Essa religião de Deus, ela não é necessariamente exterior, mas ela é interior, que traz reflexos do nosso exterior. E ela produz, meus irmãos, algo que só o Evangelho pode produzir. Amor compassivo. Amor gracioso. Olha o que nós vemos no verso 26. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, a sua religião é inútil. Aqui religião é no sentido de adoração pública, das coisas que as pessoas fazem na sua adoração a Deus ou seus compromissos com Deus. Então aqui ele está em mente o fariseu, o escriba, que vai no templo, né? Ele oferta, ele jejua, ele faz aquela cara, eu estou sem jejuar. Eu não sei se você já viu, eu não estou sem comer há tanto tempo, né? Estou jejuando. Não sei se você já viram aqueles vídeos daqueles pastores neopentecostais dizendo, não, porque eu já estou há 5 dias em jejum por você, coloca o seu nome aqui que você vai ser abençoado. Aí faz aquela cara de sofrimento. É a mesma coisa. Ou os católicos antigamente, né, quando tinha aquela questão de se flagelar, não comer carne sexta-feira, né, Semana Santa, todo aquele negócio, e sofrendo, ó, tá vendo? Tô aqui pagando os meus pecados. Assim, nas igrejas evangélicas, às vezes a versão que, eu dou o dízimo, eu tô sempre fazendo isso, eu sou uma pessoa que ora bonito, eu sou pregador, eu dou aula, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a vida está totalmente fora do padrão de Deus. Eu alcanço pessoas para Jesus. Porque tem de missionário. Igrejas evangélicas conhecem. Eu alcanço pessoas para Jesus. E a vida está uma lambança. Mas eu alcanço pessoas para Jesus. Está vendo? É essa a versão. Muda só o molde, mas em tese é a mesma coisa. Então não adianta nada a gente ter o quê? Uma religião externa. Aí faz todas essas coisas, não refreia a língua. Na hora que vem a aprovação, amaldiçoa, fofoca,
briga, xinga, grita, blasfema, reclama. Resolve o quê? Um desses pastores neopentecostais famosos da televisão, quando começou a ter os seus templos devolvidos por falta de pagamento, devolvidos não, ordem de despejo, né? Por causa de falta de pagamento, foi lá na televisão, não, porque eu estou sendo perseguido, porque são filhos do diabo. Moço, paga a conta, moço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? A falsa religião, ela é assim, não, eu sou uma pessoa muito piedosa, veio a aprovação, seu filho do diabo. Resolve o quê? Porque o crente tem as versões de xingamento dele, né? Resolve o quê? Ó. O que Jesus fez quando ele estava ali subindo para o Calvário? Ele fez isso? Longe de mim blasfemar contra nosso Senhor Jesus Cristo, mas a fim de exemplo, né, de ensinar. Ele chegou para os romanos soldados lá, seus filhos de Belial, seus filhos do diabo, vocês estão me crucificando, vocês vão ver, vou pegar vocês no inferno. Jesus falou isso? E ele não estaria nem mentindo, né? Assim, não que ele vai falar, vou pegar, mas ele não estaria mentindo. Foi isso que ele fez? A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado, assim? Então não adianta nada a gente ter toda a capa de crente e a primeira coisa que causa contrariedade é escândalo, é grito, é quebra-pau, é xingar, é fofocar. Não adianta nada. É religião inútil. É a palavra que está aqui. Inútil. Não tem nenhum poder transformador. E pior, é se enganar e tentar enganar a Deus. O que não dá, óbvio, né? Quem que vai enganar a Deus? Mas a gente se engana. Às vezes é melhor o silêncio paciente diante de Deus, em sofrimento, do que todas as explicações do mundo do porquê nós estamos sendo injustiçados. Você sabia que em alguns momentos eu tenho para mim que o silêncio é uma oração? O silêncio humilde diante de Deus é uma oração. Há quanto tempo você não fica em silêncio diante de Deus de maneira humilde? Faz tempo, pastor. Toda hora eu estou mexendo com alguma coisa. Deveria fazer essa prática. Não é zen não, tá bom? Mas silêncio diante de Deus, pensando nas coisas de Deus, meditando. É algo bom. É produtivo. Inclusive os médicos falam que faz até bem para a saúde fazer isso. Então nós vemos o quê? Uma religião inútil. Qual então é a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai? Verso 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Resumindo, qual é a religião, a adoração, a maneira como nós expressamos de maneira externa a nossa adoração a Deus, a nossa fé para com Deus? Fazer o bem, não fazer o mal. É esse o resumo. Fazer o bem. Aqui ele dá 2 exemplos. Visitar os órfãos e viúvas nas suas dificuldades. Poderiam ter outros, mas aqui ele está dando 2. Tem um órfão que precisa de ajuda? No contexto ali de perseguição, que é a carta de Tiago, tem. Digamos, né, que nós fôssemos crentes naquele tempo. E aí, enfim, uma família, o pai da família e a mãe foram presos e acabaram mortos, ou os filhos estão sozinhos, não tem ninguém que cuide, não tem familiar, os filhos pequenos estão sem os pais. O que a igreja tinha que fazer? Tinha que acolher. O que está acontecendo com essas crianças? Já comeu hoje? Tem roupa? Não adianta nada a gente ver uma situação dessa e não agir. Fazer o bem. No nosso contexto, graças a Deus, não temos isso. Pode ser que no futuro isso aconteça, mas no momento não temos. Mas existem outras coisas boas e que glorificam a Deus que eu e você podemos fazer? É claro que tem. E muitos dos irmãos têm feito. Não estou dizendo que os irmãos só fazem errado. Tem muita coisa certa também. E a gente louva a Deus por isso. Continue a fazer isso. E aqui vai dizer, não se deixar contaminar pelo mundo. Ou seja, faz o bem, evita o mal. É isso. Evite o pecado. Viva segundo a palavra de Deus. Essa é a religião pura e imaculada diante do nosso Deus. Isso, em tese, é o amor compassivo. Em João, capítulo 13, no verso 35, Jesus fala aos seus discípulos, porque o mundo verá
que eu estou em vocês quando vocês amarem-se uns aos outros. Então aqui nós vemos uma vida de discípulos que estão juntos, cuidando uns dos outros, não falando mal um do outro, não praguejando um ao outro, não devorando um ao outro. Em Tiago ele vai falar sobre isso mais para frente, sobre a língua. Mas antes, cuidando um do outro, de fato, se preocupando, exortando, encorajando, ensinando. E aí tanto quem encoraja quanto quem é encorajado. Porque não adianta nada a gente ficar bravo com a pessoa, descontar a raiva nela, como também não adianta nada você ver uma pessoa te exortando e você não gostar e também descontar sua raiva na pessoa, falar mal dela, não resolve nada. Então é tanto quem fala quanto quem ouve. Ou seja, um cuidado mútuo. Essa é a religião verdadeira diante de Deus. O que estava acontecendo? Problemas, a gente não consegue resolver esses problemas. Ira, briga, discussão, comunhão rompida, pecado, frustração, mais ira. E aí a coisa vai degringolando. Dentro de casa, na igreja, no trabalho, em outros lugares. O contexto é esse. Então, meus irmãos, a obediência externa apenas, ela não tem nenhum valor diante de Deus. Não tem nenhum valor. Porque a verdadeira obediência, ela começa no coração. É no coração. Todas as coisas, sabia? Hoje, por exemplo, tem aquela ideia de que Deus está preocupado com o coração só. Ele não está preocupado com nada além disso. Mas então quando a gente morrer, só vai ressuscitar o coração, né? Aí o coração vai ficar lá no céu, lá, batendo. Não, todos nós. O nosso corpo também é importante. E uma vida de obediência, ela vai refletir na nossa maneira de ser, no nosso comportamento, na nossa aparência, no nosso trato com as pessoas. Então você veja que é uma fé que transforma de dentro para fora, mas ele também transforma fora. Tudo que você é, tudo que você parece ser, diz respeito e é de interesse do Senhor, não seu, de Deus. A não ser que você não creia nele, aí é seu, não tem problema. Mas se você crê, é dele. Se você crê dele. A ira e o engano vivem pela língua do homem. Isso é verdade, nós falamos sobre isso. O mais importante é ser e não é parecer. Não adianta nada a gente parecer o que a gente não é. E o problema da falsa religião é isso. A gente parece, mas a gente não é. Então, mais importante do que parecer é ser. Agora, parecer também é importante, viu? Porque tem gente que fala, não, o importante é ser, não é parecer. Não, as duas coisas são. Mas o ponto é, não adianta só parecer. Tem que ser também. E ser começa no coração. Então, meus irmãos, vamos combinar uma coisa? Vamos parar de tentar enganar Deus. Não está funcionando. Se está acontecendo isso na vida de alguém aqui, vamos parar. Não está funcionando. Vamos ser, em vez de só parecer. A salvação, ela não vem das obras. Isso é verdade. Mas ela produz obras. Isso é um problema que acomete os evangélicos. Como a gente quer se distanciar muito dos católicos por causa do erro da salvação pelos méritos que eles têm, a gente tira o valor das obras. A obra, ela não tem valor para justificação, mas ela tem valor para santificação, sabia? Ela tem muito valor para santificação. O que você faz não te salva. Isso é verdade. Mas o que você faz vai demonstrar como você tem vivido a sua salvação. Então, as obras, elas têm valor para santificação. Elas têm muito valor. Porque se fosse assim, então ninguém ia querer ser santo, né? Já sou salvo, vou ficar aqui, beleza, é isso aí. E nós não somos salvos para ficar parados, nós somos salvos para crescer em santidade. Então, o que eu e você fazemos é importante. Quando você faz o que é bom e evita o mal, é importante. É muito importante. Isso é uma expressão da sua fé em Deus, da sua fé em Cristo. Muito, muito, muito importante. E é nesse ponto que é o meu comentário. As igrejas evangélicas cresceram muito. É fácil você ver pessoas que se denominam evangélicos hoje. Mas evangélicos que têm vivido obras
de santidade diante do Senhor, com bons exemplos, uma fé viva, que vai ser o próximo trecho, já já. O próximo vai ser de acepção de pessoas e depois a fé e obras, né? Que é um trecho aí muito legal, desafiador para muitas pessoas. Hoje nós estamos vendo pessoas que dizem, eu creio no Evangelho, mas não tem nenhuma obra de transformação. Eu não sou o Espírito Santo para dizer se a pessoa é salva ou não, é verdade, mas você não vê frutos, ou vê frutos mirrados, ou não vê um esforço para que esses frutos apareçam. E aqui nós vemos que uma fé só de boca, uma religião assim, ela é inútil. Ela é inútil. Então, portanto, o Evangelho é a saída para as provações, para as tribulações, para as dificuldades. Porque o Evangelho nos liberta do ódio, essa resposta de ira frente às provações. O Evangelho nos possibilita ter uma vida abençoada em tudo que fizermos, ou seja, ele nos abençoa. O Evangelho ele nos salva, nos liberta desse ciclo destrutivo do pecado. E por fim, o Evangelho nos fortalece no meio das provações. Em Jesus Cristo nós temos cada uma dessas coisas. Hoje, mais uma vez, eu e você olhamos para o espelho. Nós vimos no nosso coração, nosso rosto espiritual, nosso coração, o que está sujo no rosto. A pergunta que fica é, nós vamos ser praticantes ou vamos ser só ouvintes da palavra?